William. Pode começar a gravar? Começou a gravação, mais uma noite, uma sexta-feira à noite. O Rock in Rio passou, a gente ganhou. O feriado passou, a gente ganhou. Agora vai passar a eleição e a gente vai continuar, porque faltam 58 dias para o dia 1º de dezembro. 58 dias para a prova da UERJ. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Vamos lá, pessoal. Quando a galera vai chegando, a Isabela, a gente tem que conversar. Eu vou querer que passe aquele meme do Quaquá, mas lá para frente eu vou explicar para eles que ele fala do estúdio de gravação, entendeu? Beleza. Fica atenta aí, Virgínia está acompanhando aí a gravação. Daqui a pouco a Virgínia só vai querer saber de UERJ. Ai, 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 ai. Vai ver como aqui é melhor. Mas vamos lá. Vai, Isabela, começa aí com o negócio dos AIS. Vamos tocar a vida aí para não atrasar a aula, tá bom? Tá bom, Vai vou passar passar aqui. agora uma lista que você, às vezes, está em alguns alunos, mas o que importa é aquela lista do final do ano de aprovações. Mas essa também é uma alegria para nós. Vamos lá, Isabela, toca o bonde aí. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time. Cento e 143 AIS. William, o áudio está fechado. Eu quero saber quem conhece outro lugar do Rio de Janeiro que tenha mais de 100 reais como nós. Tem, eu sei que tem, mas são um ou dois. Particular, tem. Vamos lá? A galera tá chegando meio sonolenta. Eleição, o pessoal queria que não tivesse aula, mas vai ter aula sim. Vamos lá, galera do chat. Enquanto isso, Isabela, vai botando a prova. Vamos que vamos. Boa noite, galera. Dessa vez, 52 alunos tiveram a discursiva corrigida e faltam 2 que mandaram muito em cima da hora, né? Poxa, mas hoje eu consegui tomar banho em paz. Hoje foi bom. Vamos lá? Eu queria alunos, tá precisando contratar algum aluno de história aí para ler as coisas, trabalhar, entendeu? Eu e a Isabela não aguentamos mais. Ai, ai, ai. Guilherme Sarqui chegou. Vamos que vamos. Isabela, tem algum aluno aí que vai ler? A Liz, a Gabriela, Elis, quer dizer, Gabriela. Vamos embora, pessoal? Oi, Vamos professora começar à Gabriela. noite. Posso Quem ler? falou? Quem falou? Gabriela. Gabriela, você sabe que a noite, quanto mais cedo começa, mais cedo termina. É ou não é, Isabela Lopes? É isso aí. A noite é Reggae Night. Ô, Isabela, consegue achar essa música, Reggae Night? É Consigo. só digitar Jimmy Cliff. Vamos lá. Pode ir, Gabriela. Karate. Nos mapas estão indicadas as principais rotas comerciais europeias, respectivamente na Baixa Idade Média
e na Idade Moderna. Comparando-os, percebem-se alterações significativas nesses caminhos, a partir do século XVI, provocadas pela chamada Revolução Comercial, iniciada no século XV. Indique a mudança provocada pela Revolução Comercial e duas de suas consequências econômicas, uma para a Europa e outra para os demais continentes conhecidos à época. Eu gostaria, Gabriela, você lê muito bem, mas eu gostaria que você lesse devagar o comando. Tá. Indique a mudança provocada pela Revolução Comercial e duas de suas consequências econômicas, uma para a Europa e outra para os demais continentes conhecidos à época. Então, para tudo. Concordam que são 3 comandos? Pois é. A pergunta fala da Revolução Comercial. Teve aluno que respondeu comprovação de que a Terra não era plana. Não está errado, mas não é o que ele perguntou. Foi uma prova fácil. Eu queria que você começasse lendo os gabaritos. Dá um, Isabela. Estou abrindo aqui. Vou ler. Isabela, pode ler? Garantir a posse de terras a oeste do Atlântico que pertenciam a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas, como estratégia para o controle da rota atlântica que levava às Índias. Só tem isso? Não, William, peraí. Não, tem mais coisa. Eu estava na prova nova, só um minuto. Vou ler o gabarito Poxa. certo agora. Perdão, gente. A Revolução Comercial deslocou o eixo comercial europeu das rotas que privilegiavam o mar Mediterrâneo para as que utilizavam a navegação do Oceano Atlântico. Uma das consequências para a economia europeia foi a acumulação de capitais, crescimento do tráfico de escravos, fortalecimento econômico da burguesia, acesso a novas fontes de metais preciosos, consolidação de práticas econômicas mercantilistas, aumento do consumo de produtos extra-europeus, como as especiarias, processo inflacionário devido ao afluxo de metais preciosos americanos. Uma das consequências para a economia dos outros continentes são submissão aos interesses mercantilistas dos Estados europeus, incorporação de práticas econômicas ditadas pelos interesses europeus, perda da posse da terra e dos outros bens materiais por populações nativas, desorganização, eliminação ou retração de práticas econômicas autossuficientes e utilização do tráfico interno ou externo de trabalhadores como estratégia de ação econômica. Bom, pessoal, olha só. Eu vi 52 respostas, que é mais do que o número de alunos que tem agora aqui, né? Qual é o nosso pico, Isabela? 47. Pois é, o pessoal está chegando, mas tem aluno que é assim, até teve uma moça aqui, eu não vou assistir a aula porque minha madrinha chegou, eu vou estudar, vou faltar, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Vocês não são obrigados a nada. É que nem o pessoal que diz que tá vendo a gravação, não está vendo porra nenhuma, mentira. Vê quanto é que tá a gravação da última aula, Isabela. Eu vou ter que avisar, não a vocês, que vocês são 10, mas quem não faz enquete, não diz se vai ver ao vivo, se vai ver a gravação, não faz redação, quem não participa vai ser cortado. A menina até queria cortar essa semana, mas eu não deixei. Então não pode ser assim, entendeu? O pessoal tem que 88 ter na última respeito. aula. O que houve? 88 na última aula. Pois é, 140 disseram que ia ver a gravação, tudo mentiroso, entendeu? Aí o cara não consegue parar para ver uma gravação, não consegue parar para fazer uma redação,
não consegue parar para fazer uma discursiva. Está fazendo o que aqui? Olha as notas, vocês veem os grupos. As notas é 15, 17, 19. 20 eu não dou de jeito nenhum. Pode esquecer. Ninguém vai tirar 20, só na UERJ. Mas tu vê que o pessoal se dedica, o pessoal tenta estudar, entendeu? Se esforça, arruma um tempinho. Essa é a galera que eu tenho que valorizar, entendeu? Agora, pô, quase 80 disseram que vinha aula hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Tá com quanto aí, Isabela? Na aula 48. Pois é, mas o importante é que você está aqui. Se você conseguir, como eu, ter prática, você vai tirar 19 e 20. Tem gente que já está tirando 19 agora, 18. Agora, tem que melhorar a escrita, tem que tentar. Às vezes eu acho que vocês copiam do gabarito, às vezes não. Tem que criar seu próprio vocabulário. Aqui não é aula para quem quer tirar 15. Para tirar 15 não precisa de William Campos, não precisa de pré-UERJ Maricá, não precisa de cobrança. Aqui é para quem quer tirar 20. Então, por exemplo, aqui, Revolução Comercial. Primeira coisa, repararam que toda a primeira questão é essa merda? Expansão marítima, absolutismo, reforma, América Espanhola. Já se convenceram disso? Responde aí no chat. Já está acreditando que dá até para a gente descobrir o que vai cair dia 1º de dezembro? Que é o que eu vou fazer em novembro. Em novembro eu vou pedir para cada um botar os temas que vão cair na prova. E nós vamos acertar. Mas por quê? Porque você vai ficar experiente. Então a primeira questão era para falar do deslocamento do eixo econômico do Mar Mediterrâneo. Sai, Mar Mediterrâneo! Sai, Tite! Para o Oceano Atlântico. Entra, Felipe Luiz. Ok? Isso é o mais importante. Agora, teve alunos muito cultos que botaram superação do feudalismo, transição para o capitalismo. Eu gostei. São alunos que têm vontade própria, textos próprios, entendeu? Tá certo. O gabarito não é só o que a Isabela lê. Aquilo é uma chave de resposta, pessoal. Aquilo é um basicão. Mas tem que falar que enriqueceu a Europa, viabilizou a acumulação de capital primitivo, fortaleceu Portugal e Espanha. E para a América, a consequência é a dominação, a colonização, a perda de bens de metais preciosos e terras. Ou seja, oi, Evelyn, tudo bem? Seja bem-vinda, Evelyn. Tem mais alguém aqui que nem a Evelyn? Aliás, pessoal, alguém pode avisar para a Evelyn que quem entra novato assim tem que pagar resenha para todos os veteranos? Alguém pode avisar isso para nossa amiga Evelyn Lohana? Eu fico sem jeito de avisar para Evelyn Lohana. Ok? Então vamos lá. Na primeira, alguma dúvida, pessoal? Repararam que era uma questão para treinar sua escrita? Minha amiga Gabriela, repete de novo a pergunta. Tem gente que entrou agora. Indique a mudança provocada pela Revolução Comercial e duas de suas consequências econômicas, uma para a Europa e outra para os demais continentes conhecidos à época. Ou seja, a primeira era uma pergunta só, mas valia um ponto. A segunda eram duas. Uma para a Europa e uma para a América. Teve gente que só fez para a Europa. Teve gente que só fez para a América. Então, tem que ter disciplina. Olha só, bom aluno você é. Ninguém assiste a aula sexta-noite de específica de história sendo mau aluno. Você é obstinado, é focado, já estudou a vida inteira,
quer algo melhor que o Enem, que é o ERJ. Mas isso não quer dizer que você esteja preparado. Você tem que aprender a escrever. E o segredo é ler antes de escrever. Tem muito aluno doido aí que vai pensando e escrevendo, achando que está arrebentando. Não, você vai se arrebentar. Tem que pensar antes. Bom, ele quer a mudança da revolução comercial. Como é que você põe como resposta que a Terra não era plana? Tá certo, mas vai ganhar zero, que não é o gabarito. Então, a revolução comercial, a mudança é comercial. Muda o eixo econômico. Teve aluno que botou a Veneza e Gênova perderam o monopólio. Eu gostei. O que você não pode fazer? Você não pode chamar de cidade italiana. Para com essa porra. Meu filho está no 7º ano, 12 anos. Na escola dele, fala em cidade italiana. Eu falei, filho, é porque eles acham que você é um mané e você não vai entender que é Península Itálica, que a Itália só nasce em 1871. E aí eles falam cidade italiana. Mas você, aluno, não pode fazer, porque o corretor vai tirar ponto. Não tem cidade italiana nessa época. É República de Veneza, República de Gênova. É tudo menos Itália. Ah, professor, vai tirar ponto? Vai tirar 0,1, 0,2. Sai na urina, não é? Porra nenhuma. Às vezes tu não passa por 0,3, 0,4, 0,5. É que nem a nossa primeira aula. Tem que ter um ponto final? Tem. Porque se não tiver o ponto final, tá incompleto. Entendeu? É que nem quando termina o namoro, você tem que falar, não quero mais você. Vaza! Isso é a mesma coisa que botar o ponto final. Ah, mas tira ponto? Claro que tira. Claro. Porque quando você não põe o ponto final, ô doido, você não completou a resposta, entendeu? Pode ser que você tenha esquecido. Várias vezes vocês esquecem de responder o que eles perguntam tudo. Então, essa coisa de escrever com calma é muito importante. Questão 1. O que mudou com a Revolução Comercial? O eixo econômico. Sai Mediterrâneo, entra Atlântico. O que mudou para a Europa? Acumulação de capital primitivo, fortalecimento dos países ibéricos, blá, blá, blá. O que mudou para a América? Exploração, colonização, subserviência, tá bom? Eu vi, Jô, já chegou chegando, né? É claro que a ascensão do mercantilismo está ótimo. Eu não botaria ascensão, eu botaria fortalecimento do mercantilismo como prática econômica. Mas aí é aquele negócio, né? Eu quero tirar 20, eu quero acertar tudo. Porque se você botar ascensão do mercantilismo, não está errado. Mas não está 100% certo. Isso aí, Daiana, extração de recursos, ascensão, dá a entender que chegou no auge, né? Pois é, pois é, pois é. Bom, eu dei uma volta na 1, voltei 2 vezes, porque tinha gente entrando, né? Faz parte da vida, que o importante é chegar, mesmo atrasado, que a Isabela vai contando. Ah, eu queria falar para vocês uma coisa. Posso mudar para a questão 2? Questão 2 é aquela de América Espanhola. Vocês vão chorar muito. Fizeram muita besteira nessa questão. Posso mudar? Então muda aí para a questão 2, Isabela. Eve Sounes, você não ouviu o quê? Você entrou depois? Para de fazer propaganda do amante, do outro. Sua aula de biologia, outra. Pessoal de psicologia, sexta-feira sou eu. Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar a hora da semana que vem. Botei 2 aulas de história, mas quarta-feira eu botei a confirmar. Depende de você do que aconteceu hoje.
A gente botou 2 aulas em biologia, no primeiro dia dá 60, no segundo dá 40. Que essa juventude de hoje não aguenta 2 aulas. Essa é a verdade. Nua e crua e pelada. Então vamos trabalhar. Questão 2. Vamos lá. Na América, Eve, é só desgraça. Na América é só tristeza. É exploração, perda de terras, genocídio dos nativos. É só desgraça, é que nem aquela música do Renato Russo. Só maldade então deixaram Deus tão triste. Lembra? Índios. Ah, Isabela, pode achar essa música, Índios, do Renato Russo? Posso. Então vamos lá, questão 2. Bom, essa número 2, ela é para você perder ponto. É claro que vocês pesquisam, vocês estudam, mas aqui tem que dominar. E eu vou dar uma revisão completa nessa questão, mesmo que demore, que nos atrase, tá bom? É o grande assunto de hoje. Galera, esse negócio de escravo negro é coisa de português, é coisa de vascaíno. Que horror! O espanhol, ele vai ser diferente. Isabela, chama o pessoal para aula lá. Alunos, o grupo está aberto. Chama o pessoal para aula, senão a gente não tem como garantir a aula quarta-feira, tem que ter uns 70. Na última deu 76. Senão não justifica 2 aulas. Na química, por exemplo, só vai ter uma porque eles não sustentam nenhuma aula. Então vai lá, chama, diz que vai entrar em América Espanhola, América Inglesa. Vamos trabalhar, pessoal. Printa aí a tela e bota lá, ó, vai estudar a questão 2 agora. Enquanto isso, lê para mim, Gabriela ou Elis. Elis, vem do céu e canta para mim, vai, lê para mim. Ou Isabela, vamos embora. Os fazendeiros, donos de loja, proprietários de estâncias e compradores de gado costumam vender seus trabalhadores juntamente com as propriedades. O que esses trabalhadores indígenas e empregados são livres ou escravos? Não importa. Pertencem à fazenda e devem continuar nela e servir. Este indígena é propriedade do meu senhor. Texto 2. Os esforços realizados, principalmente na Inglaterra, para recrutar mão de obra no regime prevalecente de servidão, intensificaram-se com a prosperidade de negócios. Por todos os meios procurava-se induzir as pessoas que haviam cometido qualquer crime ou mesmo contravenção a vender-se para trabalhar na América em vez de ir para o cárcere. Contudo, o suprimento de mão de obra deveria ser insuficiente, pois a prática do rapto de adultos e crianças tendeu a transformar-se em calamidade pública nesse país. A servidão como forma de trabalho compulsório foi empregada nas experiências colonizadoras espanhola e inglesa na América. Com base nos textos, apresente a principal diferença na utilização dessa forma de trabalho nas colônias espanholas e inglesas. Acabou a pergunta? Acabou. Isabela, pessoal, alunos, estou falando sério, vocês têm que ajudar a ler as perguntas, deixar só o gabarito com a Isabela. Tem que perder essa timidez, já está na décima, aula 527 já, porra. Tem que pegar a frente e ler, e a Isabela só leu o gabarito. E parar com essa preguiça, né? A Gabriela leu uma, aí outro aluno lê, é só ler. Mas vamos lá, deixa eu conversar. Aqui tem que tomar muito cuidado e vamos estudar. O português priorizou a escravidão do negro, porque o português não achou ouro e prata e tinha que usar o tráfico negreiro para ganhar dinheiro. A questão não tem nada a ver com português. A questão é
América Espanhola contra América Inglesa. E aí tem aluno que escreve assim: na Inglaterra é assim. Porra, é aqui na América, cacete. Na Espanha é assim. Porra, é aqui na América. Tá errado, tem que ter calma para escrever. Você pode chegar no 20 ou perto do 20, mas tem que ter calma. Na América Inglesa, a prioridade é a servidão. Não é escravidão. Não pode usar isso. Não pode usar isso. Não tem escravidão de índio na América Espanhola. Anota isso no chat. Não tem escravidão de índio na América Espanhola. Não tem. De índio não tem. É mita ou encomenda. Mita é uma servidão na mineração. Encomenda é uma servidão na agricultura. As duas são uma desgraça. As duas são compulsórias e permanentes. Quem botou compulsório e permanente, acertou. Porque tem gente que nunca viu isso, que nunca estuda. Por isso que eu comecei a aula com música espanhola. Às vezes o pessoal pula isso na escola, porque isso é chato pra cacete. E aí você não estuda. Mas isso cai, olha aí, ó. Caiu. Então, mita e encomenda são duas formas de servidão. A mita é na mineração. Posso explicar com detalhes? A mita é uma espécie de adedanha do terror. Sabe aquela brincadeira? Adedanha! Ou então da garrafa? O nativo, ele é sorteado para ir para as minas, para a mita, para escavar. A maioria morre por causa dos soterramentos, do mercúrio. Essa porra é uma desgraça. Quem volta vivo ganha uma remuneração simbólica em ouro, que é a mita. É baseada numa tradição inca. A mita, ela é a principal forma. Não é encomenda, não. Teve um que botou que a encomenda é a principal. A principal é a mita, por causa da mineração. Tanto que antes do minerador ir trabalhar, imagina o pessoal de química. Vamos lá, eles são os nativos, tá bom? Química. Vamos usar química que não tem nada a ver conosco. Uma parte do pessoal de química foi sorteado para ir para a mita. A maioria vai morrer, lelele. Mas foram 50, voltam 10. Esses 10 são os heróis. Eles ganham um prêmio em ouro chamado mita. Tanto que a Igreja Católica, antes deles irem para as minas, fazia uma missa. Alguém sabe qual era o nome da missa que a Igreja Católica fazia antes das minas? Daí das minas? Eu vou digitar para você. Missa dos Mortos. Então a maioria já ia com a alma encomendada. Ah, moleque, vai morrer, filho da puta, mas já teve razão, já rezou antes. Então a mita é mortal. Poucos sobreviviam. Quem não foi para a mita, foi para onde? Para Maricá? Não, foi para encomenda. A encomenda é uma servidão agrícola, ok? Permanente. O que acontece? Você não morreu ou não foi para a mita, que é quase a mesma coisa. Então, quem não está na mineração vai para a agricultura. Agora, você sabe me explicar para mim? É agricultura na encomenda de subsistência ou de exportação? Deixa eu ver se você sabe alguma coisa. Se alguém sabe. Ih, Tamires, está com Portugal na cabeça, deve ser vascaína. É de subsistência, tá bom? É para alimentar a colônia, alimentar os chapetones, os crioulos, tá bom? E na encomenda, ele trabalha em troca de quê? Alguém sabe? Teve 2 alunos que responderam certo. Isso, Tamires, agora tu arrebentou. O nativo ganhava a palavra de Deus.
Meu filho está aqui, vai ter prova disso na escola. Estamos falando de mito e encomenda e América Inglesa. Então, por enquanto, América Espanhola, tá? Então, a mito é na mineração, mórbida, como disse um aluno. E a encomenda é na agricultura de subsistência. Então, o nativo trabalha e ganha em troca o quê? A palavra de Deus. Por que vocês não podem dizer que é escravidão? Porque não tem compra e venda, entendeu? Mita e encomenda. Agora uma pergunta cruel, uma pergunta mental, mortal. Ô, Andressa, tu tá na aula ou não tá, Andressa? Tô sim, é que eu troquei do computador pro celular, mas eu tô na aula sim. A Andressa é aluna de medicina que tem com o coração dividido. Ela nos ama aqui em Humanas, mas nós somos pobres, raiz, pé no chão, nada a ver com o pessoal dela de medicina. A burguesia fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não haverá poesia. Então, é como se fosse a dama e o vagabundo, entendeu? Nós de história somos o vagabundo. Ela é a dama. Você já sabe se vai ficar com o vagabundo, Andressa Thierry? Vocês não são vagabundo não, para de falar isso, William. Ah, vamos zoar. O pessoal de medicina já vai logo pro mimimi. Não, mas a Andressa é parceira. Vacila, mas tem um pezinho na cozinha de história da área de humanas. Ah, moleque! Mas vamos lá. Eu quero te pegar agora. Hora de errar. Mas se acertar é bom que não deixa o pessoal de medicina zoar. Vamos lá? Eu quero saber o seguinte. Tem negro escravo na América Espanhola? Sim ou não? Porra, Tamires, tu só errou uma, não tô gostando. Parabéns. Então, é maioria o negro ou minoria? Agora eu vou te pegar. O negro é maioria ou minoria na América Espanhola? Porra, tô ficando revoltado. Aqui, ô Virgínia, esse pessoal não erra nada. Bando de chatos. Tá bom. Vou tentar pegar você agora. Mas onde é que tem negro na América Espanhola? Ah, Rafael, Caribe é muito genérico. Melhorou um pouco, Hugo Ramos. Mas qual seria o nome do local hoje? Cuba! Haiti é francês, Hugo Ramos. Sai fora, hein? Remove o Hugo Ramos aí. Ou então ele paga uma enquete pra galera aí, uma resenha. Ô, Laís, tá no desespero, né, Laís? Quando tu tá na noite também, tu é assim? Tu atira pra tudo quanto é lado? Porra, Laís, que horror! Errou e acertou, acertou e errou. É Cuba, pessoal. Cuba, Cuba e São Domingos. Ok? Então, nessas regiões tinha plantation de açúcar. Então, preste atenção. Na América Espanhola, a mão de obra majoritária é a nativa, povos originários, na mita e na encomenda. Mas há uma minoria de negros escravizados nas áreas de Cuba e São Domingos. É chamado de Espanhola antigamente, mas agora é São Domingo. Tá bom? Pô, para com isso, Eve Souza Sonis. A Laís acertou, mas atirou na festa inteira. Caíram uns 10 caras à direita, 9 à esquerda, e aí sobrou um que ela acertou, o tal do cubano. Pô, se é homem, vocês falam. Atira pra tudo quanto é lado. E quando é mulher? Desculpa, Laís, mas essa é a verdade. Então vamos lá, América Espanhola. América Inglesa, eles foram para lá em busca de paz. O Sul vai ter escravidão porque é plantation. Mas a pergunta não era essa. Lê a pergunta sobre a América Inglesa de novo. Lê a pergunta toda.
Com base nos textos, apresente a principal diferença na utilização dessa forma de trabalho nas colônias espanholas e inglesas. Lê o texto sobre a parte inglesa só. Peraí, é o segundo mesmo. Os esforços realizados, principalmente na Inglaterra, para recrutar mão de obra no regime prevalecente de servidão, intensificaram-se com a prosperidade de negócios. Por todos os meios, procurava-se induzir as pessoas que haviam cometido qualquer crime ou mesmo contravenção a vender-se para trabalhar na América em vez de ir para o cárcere. Contudo, o suprimento de mão de obra deveria ser insuficiente, pois a prática do rapto de adultos e crianças tendeu a transformar-se em calamidade pública nesse país. Pois é, aqui o texto ajudou muito vocês, mas eu quero falar mais sobre o conceito. Anota aí, servidão por contrato. A servidão por contrato, ela não é só como o texto direciona para quem cometeu o crime. Na verdade, quem queria vir para cá em busca de paz, de liberdade, de novas oportunidades, vinha trabalhar e tinha que pagar a passagem da Inglaterra para lá, para a América do Norte. E para pagar essa passagem, trabalhava 6, 8, 12, até 16 meses, se a família fosse grande. Então é um modelo chamado de servidão por contrato. Não abrange os nativos da América Inglesa por enquanto. Os ingleses vão preferir matar os nativos do que usá-los, entendeu? É diferente. Então, alguns alunos acertaram. Na América Espanhola, a servidão é compulsória e definitiva. Na América Inglesa, ela é condicionada e temporária. Condicionada ao quê? Ao pagamento da passagem, das penas, dos crimes, entendeu? Estamos a alguns minutos disso. Está bem explicado? Está tranquilo? Pode ler o gabarito para eles, da 2, Isabela? Posso. Gabarito. Nas colônias espanholas, os trabalhos forçados se estabeleceram como servidão definitiva, mita e encomienda. Nas colônias inglesas, a servidão foi prioritariamente provisória. Responde para mim. Responde para mim. Era só isso o gabarito? Sim. Você vê, a questão parece difícil, mas na verdade a resposta era simples. Na América Espanhola, servidão compulsória e definitiva, ilimitada, digamos assim. Na América Inglesa, era limitada, condicionada e temporária. Você fica trabalhando para pagar a passagem. Já teve isso no Brasil, inclusive, tá bom? No século XIX, na época do Pedro II. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein, pessoal? Alguma pergunta, Isabel? Aqui no chat, não. Então, muda para 3. Eu vi que vocês acharam essa prova mais difícil, né? Mas a ideia é essa, dificultando, aumentando o nível, de repente diminuindo o tempo de fazimento,
dessa prova, entendeu? Tem muito aluno, eu vejo, quando eu dou a nota, eu vejo qual a sua nota antiga. Quando sobe, eu ponho um foguetinho, na maioria das vezes. Eu quero que você tenha prática. É como andar de bicicleta, ir na academia, beijar na boca, rezar, comer, fazer número 2. Tem que ter prática de discursivo, entendeu? Tem que ter prática. Isabela, faz um favor para mim. Oi. Bota a segunda mensagem. Bota a bronca para eles. Bota. Tá, antes disso, tem uma pergunta aqui no chat que correu da Ive. A servidão de contrato era só na América Espanhola? Não, era só na América Inglesa. Espanhola é mito e encomenda. Foi bom perguntar. Outra pergunta é se na América Espanhola era escravidão, se pode chamar de Já escravidão. falei, não se usa o termo escravidão. É servidão. Mito e encomenda. Escravidão só em Cuba e São Domingos, na Plantation do Açúcar. Cuidado com isso. Qual é a mão de obra predominante na América Espanhola? Servidão. Indígena. Tem negro escravo? Tem, mas é minoria em Cuba e São Domingos. No Brasil, qual é a mão de obra prioritária? Escravidão negra. Ai, 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 pessoal. Por isso que é bom ter calma, prestar atenção na aula, ver a aula de novo, entendeu? E a última Vamos lá, pergunta, Isabela, vamos lá. Toca o terror neles aí. Conselho que pode mudar a sua vida? Apenas faça. Faça sozinho, faça desanimado, faça cansado, faça com medo, mas faça. Porque se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer. Sabe qual é o seu problema? Você espera estar motivado. E sabe qual o problema da motivação? É que na maioria dos dias você não terá nenhuma. E é aí que entra a diferença entre o vencedor e o perdedor. Tenha fé em Deus. Ele pode fazer milagres na sua vida, mas isso só acontece se você levantar e lutar. Compartilhe com alguém que precise. Quer um conselho que pode mudar a sua vida? Beleza, pessoal? O segredo é fazer. Não é esperar motivação, não. Eu tenho que fazer exercício todo dia por causa da minha amputação. É um horror. Eu odeio. Mas eu faço todo dia. Ok, pessoal? Vamos lá, Isabela, questão 3. A questão 3 era uma das mais fáceis da prova. Conceito fundamental na organização de uma pirâmide. Teve gente que botou Egito, uma pessoa só. Meu Deus, quase que eu entrei pelo Zap. Falando sério. É muita distração, entendeu? Vamos lá, algum aluno para ler aí, por favor. No antigo regime, Eu posso ler se quiser. vai lá, Olga. Nos gráficos abaixo, as setas sugerem um conceito fundamental na organização de uma pirâmide social, o da mobilidade, ou seja, do deslocamento de indivíduos ou grupos dentro da pirâmide. No antigo regime, a tradição era um dos elementos fundamentais na definição da mobilidade na sociedade estamental. Identifique a forma de mobilidade vertical ou horizontal que mais caracterizou a sociedade estamental e explique como ela funcionava no antigo regime. Ok, uma questão que parece difícil, mas não era. Isabela, lê o gabarito. Qual foi o nosso pico? Tá ruim, né? 58? 62. Ah, menos mal. Tá bom. Vamos lá. Lê o gabarito da 3, depois eu quero conversar com vocês. Mobilidade horizontal dentro da mesma camada. A mobilidade social no antigo regime era determinada preferencialmente pelo nascimento ou por hereditariedade, linhagem.
Assim, os privilégios e a desigualdade entre as pessoas eram considerados algo natural, o que, de forma geral, fixava os indivíduos em seu estado social de nascimento. Deixa eu conversar com vocês. A questão, sinceramente, era muito fácil, mas a explicação vale a pena para você não esquecer. Antigo regime é sociedade estamental. É aquele papo de uns nasceram para rezar, o clero, outros nasceram para lutar, a nobreza, e o resto nasceu para trabalhar. Sociedade estamental, sem mobilidade social. Então, é claro que não pode dizer que não tem mobilidade. Não, pode dizer que quase não tem, que é muito raro, muito difícil. Então, você tem que botar isso na cabeça. Era uma sociedade sem igualdade. Era uma sociedade desigual. Tanto que o sonho do iluminismo, das revoluções, é justamente garantir a igualdade. Tá bom? Olha só. A Andressa está aí ainda? Ih, caramba! A Andressa nasceu na nobreza. Então ela sempre vai ser nobre. Nós somos camponeses pobres, miseráveis, pobres de Paris ou pequenos comerciantes. Nós não mudamos de classe. Nós sempre vamos ser plebeus. Então não tem mudança de classe. Então, se você tivesse o conceito da matéria, domínio, você não ia ficar em dúvida. Você não cresce, você não sobe na vertical. Você agrega para o lado, entendeu? Alguma dúvida nessa? Querem debater alguma coisa? Malu falou claramente, essa era para não zerar. Eu já conversei com vocês que até a questão 4, 5 é para fazer ponto, entendeu? Tem uma questão agora 7 que foi dada, mas em geral eram questões para fazer ponto. 1, 2, 3, para ver como é que está a escrita do aluno, conteúdo básico. Isso é conteúdo básico, entendeu? Posso mudar para 4? Gente, eu vou deixar uma prova e vou diminuir o prazo para vocês. Vou fazer até quarta-feira. Quem topa? Diminuir o tempo de fazimento da prova. Se não conseguir fazer, faz comigo à noite. Quero radicalizar. Bom, aqui, vamos lá, uma aluna para ler, pode ler? Quem pode ler? Eu posso ler, professor Gabriela. Na história brasileira, a representação de Tiradentes, um dos protagonistas da Inconfidência Mineira, 1788 a 1789, exemplifica um processo de transformação de alguns de seus personagens em heróis nacionais. Apresente duas propostas políticas da Inconfidência Mineira e justifique a transformação de Tiradentes em herói nacional com a implantação da República no Brasil. Pode ler o gabarito, William? Eu tenho uma aula no meu canal, Revoltas e Rebeliões Coloniais. A Inconfidência Mineira teve um aluno que botou assim, liberdade sem igualdade, isso aí, porque ela é inspirada nos Estados Unidos. Ela quer a independência, ela quer a república, ok? Ela quer o federalismo, ela quer copiar os Estados Unidos. E o Tiradentes, por ter assumido a culpa sozinho e ter sido contra a monarquia, acaba virando um símbolo, entendeu? Era uma questão média para fácil. Vocês, meus alunos, escrevem aí no chat. O que vocês consideram?
Fácil, regular ou difícil? Professor, eles eram contra a escravidão também? Agora, teve gente que botou fim da escravidão, aí tá errado, entendeu? A Inconfidência Mineira, ela é separatista, isso é fácil. Contra a derrama, teve gente que botou contra o quinto. Teve gente que botou contra as casas de fundição. Contra as casas de fundição é a revolta de Vila Rica. Amanda, isso aí. Eles eram escravistas. A baiana que era abolicionista. Ok? A maioria dos inconfidentes era senhor de escravo. Era escravista, tá bom? Isso aí, Hugo Ramos. Derrama é o arrastão português. Vamos estudar o que é derrama, já que o Matheus perguntou? Derrama é o seguinte: cada região, nós somos de Maricá. Para a UERJ é de Maricá. Deixa eu ver aqui. Onde é que tu mora, Matheus? Qual é a tua cidade? São Gonçalo. Hugo, qual é a tua cidade, Hugo? Pois é. Cada região tinha que arrecadar 1.500 quilos de ouro, sem arrobas. São João, terra do Hugo, todo mundo arrecadou, chegou a 1.500, não teve problema. Mas a terra do Matheus, São Gonçalo, muito caloteiro, um 71, pessoal que escondia o ouro, inclusive o Matheus. Tinha que arrecadar 1.500 quilos de ouro. Como o Matheus escondeu o ouro, arrecadou só 1.400. Tem mais alguém de São Gonçalo aí? Era para arrecadar 1.500 quilos de ouro em São Gonçalo, mas só arrecadou 1.400. Olga, você pagou direitinho, a Gabriele pagou direitinho, mas o Carlos Augusto e o Matheus esconderam ouro. Aí Portugal ia de casa em casa, metendo a porrada para ver quem estava escondendo ouro. É o arrastão português, entendeu? Tinha uma cota para pagar. É tipo o tráfico hoje em dia, milícia. Tem que pagar a cota. Se faltar, eles vão tirar de todo mundo até completar. Entendeu, Matheus Ribeiro, o que é a derrama? É uma desgraça, é uma coisa ruim. É o arrastão português. É uma forma de punir quem escondesse o ouro e não atingisse o total. Beleza? Pode mudar, pessoal? Para 5? Vamos lá, número 5. Isabela, qual é o nosso pico? 62. Que merda, não chegou mais ninguém. Vai lá, Isabela, vai lá, Andressa. Bota lá no grupo. Quem tiver atrasado pode entrar. O importante é chegar. Bom, essa aqui é importante. Eu quero que leia os dois, tá bom? Alguém lê a carta e alguém lê, ou a mesma pessoa lê o enunciado. Pode ser? Meu querido filho e imperador, deixar filhos, pátria e amigos não pode haver maior sacrifício, mas levar a honra ilibada não pode haver maior glória. Lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e a minha pátria, siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem da sua educação, e conte que o mundo há de admirar. Eu me retiro para a Europa, assim é necessário para que o Brasil sucede, e, que Deus permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz.
Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Ainda permanece a imagem de Pedro I como um dos responsáveis pela autonomia política do Brasil. Contudo, 9 anos após proclamar o 7 de setembro de 1822, o imperador abdicava de seu trono e retornava à Europa. A estabilidade política e econômica foi a marca de seu breve reinado. Cite um setor da sociedade brasileira da época que se opunha à manutenção do governo de Pedro I e uma razão para essa oposição. Em seguida, aponte um motivo para a instabilidade econômica que caracterizou esse governo. Bom, uma pergunta que pega a parte política e a parte econômica. E a pergunta é de primeiro reinado. Também tem uma aula só disso no meu canal. Posta no meu canal para eles aí, por favor. Isabela, Andressa. Tá bom. Teve aluno que falou independência antes. Teve gente que confundiu com Pedro II. Tem que ler com calma. Vocês são bons, mas tem que ler a questão umas 2, 3 vezes antes de fazer. Ó, a Daiane pediu para botar o canal no grupo, tá bom? Vamos lá. Isabela, pode ler o gabarito? Posso. Um dos setores e uma das respectivas razões. Traficante de escravos e discordância em relação ao acordo assinado com a Inglaterra pelo fim do tráfico de escravos. Comerciantes nativos e insatisfação com as vantagens e privilégios dispensados pelo imperador aos comerciantes portugueses e ingleses. Grandes proprietários de escravos e terras e insatisfação com os altos impostos, com a centralização política imposta por Dom Pedro I e com o acordo relativo ao fim do tráfico. Grupos médios urbanos liberais e defesa do federalismo, reivindicação de reformas à Constituição de 1824, crítica ao endividamento do Estado, aos rumos da Guerra da Cisplatina e ao envolvimento do imperador na sucessão portuguesa. Um dos motivos: crise da economia açucareira, gastos com a estruturação do Estado imperial, dívidas geradas pelas guerras de independência e da Cisplatina, e acordos comerciais desfavoráveis assinados, principalmente com Portugal e Inglaterra. Bom, eu corrigi muita coisa e vocês viram que eu não gostei dessa crise da economia açucareira. Vocês podem até usar a chave de resposta para pesquisar, mas pesquisar nos livros, pesquisar na internet, não só no gabarito de chave de resposta, porque crise do açúcar já vem desde do século XVII. É uma resposta pobre, medíocre. Podia a crise da mineração, que 5 alunos responderam, é melhor, porque a mineração não avançou porque não tinha capacidade de aprofundamento. Aqui tem que ter um pouco mais de estudo. A verdade é que nada deu certo na economia com Pedro I. Não tinha nenhum produto que puxasse a exportação, nem cana-de-açúcar, o café estava começando, o ouro estava em crise, o Brasil tinha pago pela independência, o Banco do Brasil tinha falido, porque Dom João foi embora e levou o dinheiro todo. E o pior, a derrota na Guerra da Cisplatina, que o Brasil gastou dinheiro e perdeu para o Uruguai. Você que é flamenguista, está chateado com o Peñarol, é porque tu não é bom de história. Porque se tu fosse bom de história, você saberia que ia perder. A tua graça é que tu tem a Arrascaeta, te ajuda. Mas mesmo assim, uma Arrascaeta contra 11 Arrascaetas não deu certo. Porque o Uruguai, ele nasce batendo no Brasil. O Uruguai já bateu no Brasil várias vezes. Na Guerra da Cisplatina, bateram na gente no Maracanã em 1950. Toda hora batem no Flamengo com o Peñarol. Ó, só para lembrar, você que é mais velho aí,
Louco Abreu, uruguaio, batia pênalti contra o Flamengo quando cavadinha, debochado. Para os uruguaios, o Brasil só tem tamanho. E o Pedro I quis aparecer, anexou a Cisplatina, só que eles não queriam ser brasileiros. A Cisplatina é a antiga colônia de Sacramento, lembra? Não, não lembra. Ela vira província Cisplatina, porque Dom João anexou. Só que eles não querem ser cisplatinos. Entram em guerra contra nós, e o Uruguai daquele tamanho, imagina uma formiga te metendo a porrada, você que está aí na aula. Pois é, o Uruguai meteu a porrada no Brasil. A gente só não apanhou mais porque a Inglaterra parou a briga. E aí Dom Pedro, fracassado, perdeu a guerra. Então, o Pedro I, para mim, é o pior governante da história do Brasil. Republicano, imperial, colonial. Ninguém é pior que o Pedro I. Ninguém. Ali quem prestava era a Leopoldina, a mulher dele. Pedro I era um boêmio, vagabundo, misógino, machista. Ok? Era um coringa negativo, se é que existe um coringa positivo. Tá no cinema com a Lady Gaga. Eu quero ver, coringa. Mas olha só, Pedro I, ele tinha oposição de quase todo mundo, porque ele traiu a elite rural. Ele usou a elite rural para proclamar a independência e traiu a elite rural dissolvendo a Constituição da Mandioca. Esse ano são os 200 anos da Confederação do Equador, que ele matou. Bandido. 200 anos da Constituição de 1824, que ele impôs. Ditador. Então, tem várias respostas. Agora, na economia, eu continuo te dizendo, tá na chave de resposta? Tá. Mas foi pobre. Pobre de maré descer. É o ERJ, às vezes, fazendo as besteiras que acabam dando problema, como essa última da reitoria, que vocês devem ter visto no jornal. É melhor sempre fazer no nível mais alto. Beleza? Tá bom, pessoal? Pedro I é um símbolo de fracasso econômico e político. Alunos queridos, o homem que gritou independência ou morte no dia 7 de abril de 1831 ouviu 2.000 pessoas gritarem abdicação ou morte. E ele é um pai tão excomungado que ele vai embora e deixa o filho. Que pai faria isso? Só o Pedro I. Ok, pessoal? Pode mudar para 5? Isabela, aumentou alguma coisa aí? Não, né? Aumentou 63. Tá bom. 63. E o amor fica para vocês. Questão 5 era uma questão muito interessante. 6 agora, William. Já é a 6 já? Isso. Ô, Virgínia, acho que dia 19 eu vou no Sesc de Petrópolis dar uma aula de Pedro II. Pedro II é o filho da... Opa! É o filho da monarquia. Me avisa se você vier mesmo, hein? Eu quero assistir, ó. Dia 19. Tá, Vamos 19. lá. Virgínia é uma consultora da ONU, 68 anos, que vem conhecer nossos projetos aqui em Maricá, entendeu? Depois que ela sair do Pré-ENEM e do Pré-UERJ, ela vai viajar no espaço
com Elon Musk e vai matar ele no espaço? Vai ser a vingança da humanidade? Vamos lá? Número 6. No primeiro cartaz, abaixo ditadura. No segundo, paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? Os cartazes acima foram produzidos para atrair apoio popular para o movimento de oposição ao governo provisório de Getúlio Vargas, de 1930 a 1934. Esse movimento colocou do mesmo lado o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, tradicionais adversários políticos no estado de São Paulo. Nomeie esse movimento e indique uma justificativa apresentada pelos paulistas para considerar o governo provisório de Vargas uma ditadura. Pode ler para mim o gabarito primeiro, Isabela? Revolução Constitucionalista de 1932. Justificativas: governar por meio de leis e decretos, odiar a convocação da Assembleia Constituinte, nomear interventores para os governos estaduais e dissolver o Congresso Nacional e os legislativos estaduais e municipais. Bom, era uma questão de Vargas, que é um clássico, mas muita gente se enrolou, porque Vargas tem que estudar governo provisório 30 a 34, governo constitucional 34 a 37 e Estado Novo 37 a 45. E aí depois ainda tem o último governo 51 a 54. Eu tenho essa aula também no canal, estou pensando em fazer, Isabela, essa aula dia 22 no cinema. Mas eu preciso que alguém faça a transmissão ao vivo. Será que alguém consegue fazer isso sem ser a Carol? Consegue. A equipe do centro é grande, dá para alguém ficar só no computador. Pois é, eu estou pensando em fazer uma aula para vocês de Era Vargas. Ou para ver ao vivo, ou para ver a gravação depois. Vocês são muito ocupados, entendeu? Mas aí seria no dia 22, porque vocês misturam a Era Vargas. E aí eu vou precisar de uma aula inteira só para a gente ver teoria. No caso, aqui era a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Acredita que teve muita gente que errou? Alguns botaram MMDC, que é o nome dos alunos que morreram da Faculdade de Direito nesse movimento. Mas não está no gabarito, né, Isabela? MMDC. Não tá, não. Pois é, o corretor teria que ser bonzinho, achar que você é intelectual e te dar alguma coisa. Mas o nome era exato. Era para ganhar ou perder o ponto. De ganhar ou perder por engano. Ok? Eles queriam exatidão. Agora, por que eles questionavam? É fácil, que o Vargas deu o golpe, governava sem Constituição. Então, é uma questão que quem está mais preparado, como vocês vão estar em 1º de dezembro, faz rápido para ganhar o ponto. Revolução Constitucionalista de São Paulo. Motivo: ele governava sem Constituição. Era uma ditadura. É isso. Só que aí a galera se enrola. Teve gente que explicava, mas não botava o nome. Teve gente que botava o nome, mas não explicava. Ô, Amanda, MMDC são nomes de pessoas. Dause, Camargo, Maurício. São 4 jovens da Faculdade de Direito de São Paulo que morreram nesses conflitos. Isso aí foi uma guerra civil, pessoal. São Paulo contra o Brasil. Brasil contra São Paulo. Foi guerra. Guerra mesmo, pessoal. Tipo essa que vocês veem por aí. Só quem ficou do lado de São Paulo
foi o puxa-saco do Mato Grosso. O Brasil se uniu com Vargas contra São Paulo. Ok, Amanda, entendeu? O nome é Revolução Constitucionalista de São Paulo, ou de 32. O segredo é a gente estudar Vargas. Tem no meu canal, tem aula extra, entendeu? A gente tem que parar para ver esse momento, entendeu? Por isso a importância de ter 2 ou 3 aulas, que é manter a rotina, mas aprofundar alguns assuntos, entendeu? Pode mudar? João Vitor, você Tem não uma está errado, pergunta mas aqui no chat. eu estou vendo. É essa do João Vitor que você está falando? Isso. Estou vendo, eu tô ligado no chat. João Vitor, isso é uma apelação sua da porra, né? Que você está botando coisas do Estado Novo como resposta para 32, entendeu? O Vargas ainda não era tão repressivo nessa época, eu não concordo. O Vargas foi uma esperança do povo em 30, que o povo não aguentava mais São Paulo. Então ainda não era repressão como você está pensando. Você está respondendo como se fosse 37, 38, 39. E a pergunta é em 3 de outubro, certo? Outubro de 30, 31 e 32. Não tinha esse Vargas. O máximo de absurdo era a nomeação de interventores estaduais, que um aluno botou, que ele não fazia eleição para governador. Entende? Você está muito exagerado, João Vitor. Exagerado. Jogado a seus pés. Eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Ok, pessoal? Podemos mudar para a questão mais importante da prova? We can Questão do mais it. importante da prova? Posso ler, professor? Sim. We can do it. Cartaz de propaganda de Westinghouse, Estados Unidos, 1942 a 1943, em que uma operária diz: "Nós podemos fazer isso." O cartaz acima, divulgado pelo Comitê de Coordenação e Produção de Guerra norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, 1945, tornou-se um dos símbolos dos esforços patrióticos frente ao conflito armado. Nele, retrata-se também um novo ideal para a condição feminina. Explicite 2 repercussões da Segunda Guerra Mundial, para o mundo do trabalho na sociedade norte-americana. Pessoal, na verdade, eu pensei que estava na 8. Agora é a 7, né? É. Isso. Pessoal, com todo respeito, lê a resposta aí, Isabela. 2 das repercussões: ampliação dos turnos de trabalho em face das necessidades da guerra, maior emprego da mão de obra feminina na indústria fabril e na indústria bélica, necessidade de ampliar o emprego da mão de obra feminina como parte do esforço de guerra e diminuição do contingente de mão de obra masculina disponível em função do recrutamento militar. Galera do chat, sinceramente, eu vou comentar, mas sinceramente, fácil, regular ou difícil?
que a Maria está dizendo aí, Isabela? Fácil. Pois é, pessoal, Segunda Guerra Mundial, um grande tema. Todo mundo fala, vai cair a Segunda Guerra, vai cair a ditadura. Caiu, mas era bem básico, era só valorizar a questão da mulher, entendeu? Era só valorizar a questão do feminismo, a questão do empoderamento feminino, entendeu? Meus amigos, eu estou tentando só voltar aqui para o chat, só um minutinho. Mas vocês estão me ouvindo bem, não estão? Sim. Vamos lá? Ver se tem alguma pergunta deles. Vocês viram como a prova era tranquila? Era só pensar com calma, raciocinar. O segredo é pensar antes de escrever. Se você pensar antes de escrever, você vai escrever melhor. O texto vai fluir, entendeu? Olha o nível da prova. Eu diria para vocês que é muito básico. Agora, tem que ver se o aluno tem texto, contexto, borogodó, sujeito, predicado. Ele quer isso de vocês. Tem que saber escrever, tem que ler antes de escrever. Tá bom? Eu vou mudar agora para a questão 8, que é a questão mais difícil da prova. Isabela, depois da questão 8, eu queria que você pegasse aquela matéria do Quaquá para ler, tá bom? Aquele meme, pode ser? Pode. E aí, a Andressa, pegar o link e botar no grupo que eu vou explicar, tá bom? Vamos lá, questão 8. Posso Tá ler, bom. professor? Ah, Só um Andressa, ler? minutinho. Pode ler aqui o filme. O filme O Ovo da Serpente tem como cenário a cidade de Berlim no ano de 1923. Trata-se, sobretudo, de uma fábula de advertência. 10 anos antes da subida dos nazistas ao poder, já se podia ver um fantasma rondando as vielas da Alemanha e pressupor que, em meio à desordem, a crise econômica e o vácuo político, uma semente de radicalismo e violência estava para brotar. Como afirma um dos personagens, a vitória só chegaria em alguns anos, quando os jovens do país se tornassem adultos e se vissem cansados de viver em uma terra amargurada. Ao cabo da trama, sentencia-se que o fascismo era uma ameaça perceptível. É como o ovo de uma serpente. Através das finas membranas você pode claramente discernir o réptil já perfeito. Vamos lá, continua. O filme O Ovo da Serpente retrata o contexto da crise alemã após a Primeira Guerra Mundial, que favoreceu a subida ao poder de Hitler, principal figura do Partido Nazista. Retire do texto dois problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. Indique também a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. Pessoal, aqui para mim era a questão mais importante da prova. Prova de 2013, ok, 80 anos. Marca um momento importante e você já tinha que ter marcado a data, 1923, República de Weimar, que é a república que entrou após o fim do Império, quando acabou a Primeira Guerra. Instabilidade política, ameaça socialista para muita gente. Então, vocês botaram muito um vácuo político, deve estar no gabarito, que eu fiquei até nervoso de tanta gente que botou isso. Mas o principal é a crise econômica.
que é uma decorrência do Tratado de Versalhes, das dívidas de guerra. E a crise política, pela fragilidade. A Alemanha estava acostumada com monarquia, com o imperador. Então a república era muito jovem, era muito nova. E com a crise econômica e a derrota na guerra, vão usar isso como desculpa para atacar a República de Weimar. E aí, quando Hitler chegou ao poder, ele acaba com a democracia, e implanta uma ditadura do Partido Único. Na economia, é bom ter mais conteúdo. Na economia, eles vão usar o Estado para intervir na economia. Vão fazer, tipo Vargas, criação de obras públicas. O fascismo e o nazismo são um tipo de capitalismo, um capitalismo de Estado, entendeu? Então, aqui, claro que pode usar do texto? Pode, mas é bom também mostrar conteúdo. E lembrar que ele quer 4 respostas. Pode ler de novo o enunciado, pessoal? Retire do texto 2 problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. Indique também a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. Então, na economia, a intervenção do Estado. Na política, é o Partido Único. Pode ler para eles a resposta, por favor? 2 problemas e respectiva ação. Desordem social e instauração do Estado corporativo e centralizador para enfrentar a crise das propostas liberais, crise econômica e intervencionismo estatal para controlar os conflitos entre capital e trabalho, e vácuo político e fim do sistema político representativo liberal, com o estabelecimento do Partido Único e fortalecimento de Hitler como liderança nacional. Ou seja, muita gente botou vácuo político porque deu uma olhadinha no gabarito. Isso não é crime. Mas pelo menos seja autêntico. Vácuo político, vazio político, crise do liberalismo, entendeu? Eu acho que vocês não têm nenhum problema em pesquisar, mas tem que tentar mudar as palavras, escrever do próprio jeito, entendeu? Tudo bem? Isabela, subiu alguma coisa aí? Paramos em 63 mesmo. Sim, Nina, estava no texto, mas, entendeu? Se você botar vazio político, ele vai entender que você copiou do texto, entendeu? Não era copia e cola. Ô, Sara, para desordem é a ordem. É a centralização, a ditadura, a violência política, entendeu, Sara? Pessoal, Isabela, eu vou precisar de vocês. Ô, galera, digam para mim qual é a cidade que quem está na aula é. Só a cidade. Agora, antes da 9. Por favor. Bom, já reparou o projeto do estado inteiro? Mas domingo é eleição em Maricá. Vai lá, Isabela, volta para mim. Preciso de você. Eu preciso falar com vocês. Não tem nada a ver com a eleição, porque vocês nem votam em Maricá. Mas o cara que criou esses projetos, ele está voltando, ele nem faz campanha, não tem comício. Aqui em Maricá ele vai ter 90% dos votos. Só que hoje ele mandou uma mensagem para os professores, que é um grupo só, para Enem e para UERJ. Parabéns a todos e todas vocês. Se preparem para fazermos uma sede para Enem com o estúdio. Esse é o futuro prefeito de Maricá, que já foi 8 anos prefeito. E já ganhou eleição, ele nem faz campanha.
Em Maricá não tem nem comício, não tem caminhada, não tem nada. Só tem vereador. E aí ele está propondo criar um estúdio para as aulas online para a comunidade do Brasil todo. Parabéns, William, sou eu. Eu não tenho vaidade, não estou preocupado em fazer para o Brasil inteiro, mas eu gostaria desse estúdio, porque esse estúdio para a UERJ, que é online, ele aumentaria muito a qualidade do nosso trabalho. Então, Isabela ou Andresa, tem um link do Instagram, e aí eu queria pedir um dever de casa para o pessoal de história, que são mais politizados, mais cidadãos, entendeu? Não é, é dizer, é, é tentar botar lá, é, eu vou ser aprovado eu vou ser aprovado no ProUERJ, escreve aí, eu vou passar para o UERJ. Obrigado, Maricá. Vocês nem votam aqui. É só para me ajudar e ajudar a Isabela e a Andresa. Pode botar, Isabela, aqui também no chat? Sim. Entendeu? Aí, se vocês puderem, eu vou passar para o UERJ graças a Maricá. Obrigado, Maricá, entendeu? Queremos esse estúdio, qual é o nome? Esse estúdio para aulas online. Pensem bem, vocês vão passar. Mas e os amigos? Esse é o último ano de contrato. A gente acaba 8 de janeiro, depois das provas. Temos medo até do desemprego. Então, essa mensagem dele no grupo de professores hoje foi um presente que vocês não imaginam, entendeu? E se vocês mostrarem que gostam do pré-ENEM, o pré-ENEM é importante para vocês, para nós, maior pré-UERJ, perdão, maior pré-UERJ do Estado, se vocês... Amanhã, por exemplo, a gente vai reunir o pessoal que é de saúde, que não é de medicina. Psicologia está convidado, tá bom? Para ajudar a aprovar mais em saúde, entendeu? A gente está pensando em coisas novas, aumentar as aulas, mas a gente fica sempre inseguro com o futuro, entendeu? Claro que depende de Deus, mas é complicado, porque nós somos trabalhadores, a gente está garantido até 8 de janeiro e não sabe o que vai acontecer depois. E aí o cara que vai assumir em janeiro manda uma mensagem para nós com esse texto aí. Então, se a gente souber ser grato, valorizar, não tem nada a ver com a eleição, porque ele já ganhou a eleição aqui. Quem conhece Maricá sabe que não tem eleição aqui. Aqui só tem eleição para vereador. Mas a ideia de ter um estúdio para os projetos, isso vai aumentar a qualidade de tudo, entendeu? As transmissões, o alcance. Eu não tenho essa pretensão de ser para o Brasil inteiro. Isso é dele, que ele é visionário, ele é diferente, é a pessoa mais melhor que eu, mais otimista. Mas se a gente conseguir ter um bom estúdio para nós, hoje a gente não tem. Eu estou dando a aula da minha casa. Isabela, onde é que você está? Eu tô aqui, Aqui aonde? Itaipuaçu, na minha casa. Entende? Então, a ideia da gente ter uma central, tipo uma televisão, ela tem um preço muito grande. Mas aí é com vocês. Vamos lá, questão 9. Quem quiser ajudar, ajuda. Quem não quiser ajudar, não ajuda. Isabela, tem como botar o link aqui no grupo? Eu coloquei aqui no Não, chat e a Andressa postou no grupo. tá bom, mas vocês estão postando aqui. Aqui ele não vê. Não é para botar aqui. Ah, eu vou passar no web. Era lá no Instagram. Posta de novo, tá bom? Mariana, pode entrar sim, mas o pré-ENEM aqui é mais presencial. Um online é fraco, entendeu? Tá bom? Vamos lá? Questão número 9. Bota de novo aqui o link também. Questão 9. Ai, tô cansado, eu passei o dia inteiro corrigindo discursiva, resolvendo o problema. Mas foi bom, eu gosto de corrigir discursiva.
Cartaz divulgando os benefícios concedidos pelo Estado inglês. Nele, lê-se: Saudações do Estado do Bem-Estar Social. Operários da siderúrgica ArcelorMittal protestam em Marselha contra plano do governo de Nicolas Sarkozy de aumentar a idade mínima de aposentadoria para 62 anos. Desde que a degradação da economia grega chamou a atenção para os déficits explosivos europeus, os governos do continente se sucedem em anúncios de medidas de austeridade. Na Grécia, cortam-se salários e aposentadorias, aumentam-se impostos, e o resultado é uma economia de 30 bilhões de euros. A Espanha adiantou-se ao perigo e decidiu fazer cortes de 65 bilhões. Principal economia do continente, a Alemanha de Angela Merkel promete cortar 80 bilhões de euros até 2014. A imagem e o texto apresentados refletem momentos de grave crise social em duas épocas distintas. Na década de 1930, a solução encontrada para a crise foi o estabelecimento do Estado do Bem-Estar Social. Este modelo, contudo, vem sendo contestado nas duas últimas décadas em função das decisões do Consenso de Washington, assinado por alguns países em 1979. Apresente uma proposta do Consenso de Washington para a crise das sociedades capitalistas. Em seguida, aponte a prática do Estado de bem-estar social que contraria a proposta apresentada. Meus alunos, Isabela, você me ouve bem? Sim, sim. Aqui, o primeiro texto era o Consenso de Washington, que é a privatização, o Estado mínimo. O segundo texto era Estado de bem-estar social, que era um Estado inclusivo. Teve aluno que botava ao contrário, meia dúzia. Aí falava assim, um Estado forte, inclusivo, com previdência, e depois um Estado fraco, sem previdência. Pô, galera, não basta ter conteúdo, tem que ter disciplina, tem que fazer certinho. A primeira coisa que tinha que falar do Consenso de Washington, Estado mínimo, privatização, e pesquisar, parar de ficar chupando o seu denunciado, entendeu? Toma cuidado, eu vejo isso aqui como uma questão descritiva. Era só para ver se o aluno sabe ler e comparar uma coisa com a outra. Lê o gabarito para mim, Isabela. Uma das propostas e respectiva prática contrária. Retorno ao Estado mínimo e maior intervenção estatal, processo de privatizações e criação ou ampliação de empresas estatais, desregulamentação da economia e atuação do Estado no financiamento da economia, diminuição dos investimentos públicos em programas sociais e produção de uma legislação social como obrigação do Estado e direito da população. Entendeu, pessoal? Eu fiz questão de ler o gabarito, para você não dizer, ele está de blá, blá, blá. Mas tem que ter disciplina, você tem que ler a questão e falar assim, bom, é uma questão fácil, regular ou difícil? Responde aí, pessoal do chat. Fácil, regular ou difícil? O que eles estão respondendo na sua maioria? Regular. Regular? Não, não aceito. Por que é regular? Porque vocês acharam difícil os assuntos. Mas a pergunta não era sobre os assuntos, era sobre o que os assuntos representam. O Consenso de Washington é neoliberalismo, é privatização, é fim de lei trabalhista, é Margaret Thatcher. É contra políticas públicas, acaba para a Enem, acaba para a UERJ, acaba a Bolsa Família ou muda, acaba a universidade, acaba a inclusão. Quanto menor o Estado, melhor para a sociedade.
E o estado do bem-estar social na Europa, ele é um pouco do que houve no New Deal, onde o Estado era usado para regular a economia. Vamos conversar. O welfare state ele defende um Estado que não seja dono, como no socialismo, mas que não seja omisso, como no liberalismo. É a mesma discussão da semana passada, o DN versus Vargas, é a mesma discussão. O DN contra o Estado, o Vargas a favor, mesma coisa, pessoal. Ah, eu não sabia o que era consenso de Washington, entendo, mas isso também é visto em geografia. E o welfare state é a Europa após a guerra. É um Estado com direitos, até para evitar o comunismo. Era um Estado inclusivo, um Estado com direitos. Você tem que guardar a seguinte ideia: o welfare state, que é a política de Estado de bem-estar social, chama-se welfare state. Eles nem botaram o nome original, eles botaram a tradução já. Deixa eu digitar aqui. O nome é esse, ó. Welfare state. Esse é o nome certo. Pois é, João Vitor, mas tem que marcar a data. Gabriela achou difícil, Rafael achou difícil. Eu não acho, eu acho que o problema é a leitura. Vocês fazem prova com pressa. Segredo dia 1º eu vou ensinar. É ler a prova toda sem marcar. Depois ler de novo. A de história primeiro, faz. A outra matéria depois faz. E a redação faz também. Tem muito tempo para fazer a prova. Isso não é prova para fazer com pressa, pessoal. É a velha disputa: liberalismo versus intervencionismo. Mercantilismo, intervenção do Estado, liberalismo sem intervenção do Estado. É a velha política que você estuda desde criança. Consenso de Washington, diminuição do Estado, fim dos direitos sociais, aumento dos anos antes da aposentadoria. É o dilema de toda eleição no Brasil presidencial. Vocês já deviam se acostumar. É chato pra cacete. Toda eleição é a mesma coisa. Só muda quem ganha. Lula e Collor, 89. Era esse o debate. Fernando Henrique e Lula, 94. Era esse o debate. Fernando Henrique e Lula, 98. Era esse o debate. Vargas versus Dutra em 50. Era esse o debate. JK contra Juarez Távora em 55. É esse o debate. Henrique Teixeira Lott contra Jânio Quadros em 60. É esse o debate. É chato para mim, que sou coroa, mas para você que é estudante é mole. É sempre essas duas opções. Aqui em Maricá não tem isso. Tem oposição, mas é muito pequena. Porque aqui tem 527 mil programas sociais. Morreu na pandemia, a prefeitura paga o comerciante. Passou para a UFA, ela paga o bilhete universitário. Não sei o que, o cara tem programa para cachorro aqui. Se você cuida do cachorro, você ganha. É sério. E aí são tantos. Tem uma moeda, aqui tem uma moeda própria. É sério, a minha mãe ganha. Ela, filho, vou comprar aqui, que vou comprar na moeda Mambuca. Eu fico olhando para ela assim. Por isso que eles dizem que é outro país, entendeu? Aí não tem o outro lado, que é contra a intervenção do Estado. Até tem, mas deve ter 10%. Vamos esperar segunda-feira, semana que vem, eu digo para vocês. Mas no Brasil e no mundo,
É esse o problema. Agora, na Inglaterra, ganharam os trabalhistas a favor da intervenção do Estado. Agora, na Inglaterra, depois do Brexit, eu já falei, Inglaterra trabalhista. Agora, na França, com a ajuda do Raí, ganhou a esquerda, intervenção do Estado. Você, como aluno, se você tiver essa malandragem, você vai acertar sempre. Maria Eduarda, é o maior salário do Brasil. A Isabela ela anda de helicóptero, né, Isabela? Ah, é, sou chique. Bom, tudo bem na 9? Posso mudar para 10? Estou meio cansado. Posso mudar para 10? Acho que não, o quê, Mariana? Aqui, Marica, depende. No dia de pagamento, os preços aumentam. Está sendo investigado isso. Mas depois volta ao normal. Bom, a 10, pessoal, cá entre nós, né? A 10 vocês acharam difícil, né? Mas lê o texto da 10 para mim, por favor. Lê a carta de princípio. Carta do Fórum Social Mundial realizado na cidade de Belém do Pará em 2009. Carta de princípios. O Fórum Social Mundial é um espaço aberto de encontro para o aprofundamento da reflexão, o debate democrático de ideias, a formulação de propostas, a troca livre de experiências e a articulação para ações eficazes de entidades e movimentos da sociedade que estão empenhados na construção de uma sociedade planetária orientada a uma relação fecunda entre os seres humanos e destes com a Terra. O Fórum Social Mundial se realizou pela primeira vez em janeiro de 2001 na cidade de Porto Alegre. Desde então, tem acontecido anualmente em diversos países do mundo, onde grupos variados apoiam suas ações. Cite 2 propostas do Fórum Mundial Social que se opõem à globalização capitalista. Pessoal, notaram que isso está no texto? Entendeu? É leitura. Ele bota uma coisa da moda, Fórum Social Mundial, que nunca mais vai cair. Mas o que ele quer é te mostrar que o segredo está no equilíbrio, na interpretação, na leitura. O segredo da vida é a leitura. Isso não vai mudar com internet, isso não vai mudar com aeroespacial, com porra nenhuma. A leitura é muito importante. Ó. A leitura é tudo. Então, eu vou dizer a vocês, ó, hoje foi uma noite, eu acho que tranquila, né? Porque a véspera de eleição, muita gente acharia que era melhor não ter a aula, mas nós temos que sobreviver a tudo, ao Rock in Rio, às eleições, aos feriados, à chuva que está em várias cidades. O segredo da nossa caminhada é a caminhada. Porque se nós conseguirmos avançar, nós vamos ter aprovação. Tá bom? Então eu vou deixar com vocês a prova nova, é de 2012, não é? Isso. Se organizem, muita gente já foi lá no Instagram, muito obrigado, mas quem puder ir agora vá também. E no grupo a gente vai seguir com os comentários, o grupo aberto, aí a gente põe a próxima prova mais tarde, tá bom? Eu estou um pouquinho cansado, mas valeu. Tem 2 alunos para corrigir discursiva, eu vou corrigir, mas espero que estejam aqui na aula também. Qual foi o nosso pico, Isabela? 63. Então tem o Reggae Night aí para tocar, para despedir na saída? Tem sim.
Então, Reggae Night, pessoal, vamos curtir a noite aí, quem vai curtir. Quem vai dormir, quem vai orar. Bota uma música aí. Aula à noite é Reggae Night. Yeah, man, reggae night. Vamos, moleque. Reggae Night. So turn on the Comenta lá no grupo, bota lá Reggae Night.